Nesse ano nós estamos com o tema Ano do... Opa, volta lá que eu quero ainda dar um toque aqui. O ano do buscar. Buscar, pois, vamos juntos, já decore salteado, Mateus 6,33. 1, 2, 3. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Eu já ia falar o reino de Deus e a sua justiça. Mas é o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Eu queria só situá-lo, me situar também, é um exercício que às vezes faço para perceber como Deus está falando conosco durante o ano. Então ele coloca esse tema para que a gente foque e busque. Busque o quê? O reino dele e a sua justiça. O buscar aqui é em primeiro lugar como prioridade máxima, em primeiro lugar com atenção prioritária, todo dia, toda hora, toda pergunta, aquela perguntinha de ouro marca a prioridade dele. Senhor, o que o Senhor pensa sobre isso? Senhor, o que o Senhor quer nessa situação? Senhor, como é que o Senhor sente sobre isso? O que o Senhor vê? Me dá visões, né? Então, o buscar, ele é prioritário e nós fazemos isso quando nós estamos aí acompanhando alguns dos temas que nós estamos tratando. Nós trabalhamos sobre o reino, trabalhamos sobre a justiça. E aí, no final de janeiro, nós entendemos que a justiça, que é o sacerdócio, e o reino, que é o reino de Deus, ele entra em operação quando você recebe a palavra rema de Deus, a palavra que procede da boca de Deus. O reino de Deus, a sua justiça, ele se movimenta quando você percebe no seu coração falar de Deus e você reage. Aí a justiça, que é a própria vontade de Deus, ela entra em operação ao seu favor e o governo dele vem na sua vida. Então, por isso que o falar de Deus, a palavra do rei, ela é assim a chave de todo o reino, a chave principal, a chave que abre todas as outras portas, a chave que segue todas as outras chaves do reino de Deus. Quando Jesus falou para Pedro, né? Te darei as chaves do reino, são muitas chaves. A chave mestra, aquela chave que abre todas as portas, é a chave do rema, da palavra que procede da boca de Deus. E aí nós investimos um mês de fevereiro, destrinchando, né? Trabalhando aquelas 4 fases do aquietar-se, do ver, do perceber os pensamentos espontâneos da parte de Deus e do escrever. Esse exercício que nós precisamos executar, ele tem que ser diário em todas as situações que nós enfrentamos. Porque aí nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, né? Não nossa própria questão. Esses dias conversando com 2 pessoas, eu não sei o que você acha, não sei o que você acha. Disse, o que você acha, o que eu acho, não importa, nós somos discípulos de Jesus. A pergunta é, o que ele acha? O que ele quer? Qual a opinião dele? Mudou a conversa, mudou o ambiente. Mudou as soluções que precisavam ser apresentadas. Então, nós gastamos um mês para isso. E aí terminamos esse mês preparando o nosso coração para esses 2 meses que estamos seguindo aqui. Que é o território do reino de Deus. Onde é que é o território que precisa ser conquistado sobre a face da terra? É o território do coração. Esse território precisa ser conquistado. Porque ele é a chave. Como nós já vimos, insistimos, mais do que tudo, guarda o teu, porque dele procedem as fontes da vida. A partir do coração das pessoas, acontece o que acontece sobre a face da terra. Se tem coisas más que estão acontecendo, por quê? O coração está apodrecido. Precisa ser trocado. Precisa haver uma operação, né? uma operação onde é que é tirado esse coração duro, coração insensível, coração que não quer ouvir, que quer seguir o seu próprio caminho. Esse coração, eu tenho que fazer o que com ele? Eu tenho que jogar ele aos pés da cruz e receber um novo coração. Um coração sensível da parte de Deus. E esse processo de trabalho, nós falamos da cura do coração. O coração, ele precisa, são passos. Operar um coração não é só assim. Ele é muito delicado, né? Tanto que se alguém vai fazer uma operação do coração, né, limpar lá limpar
uma veia, a gente começa a orar mais, né? Um dia o meu cardiologista mandou eu fazer o tal da angioplastia. Fiz o cateterismo lá e disse, tem uma coisa estranha aí no coração, vai lá fazer. Ora por mim. Aí fui lá, fiz, era para demorar um dia, demorou 2, o processo, a máquina estragou, mais tensão ainda. Eu passei a noite do lado de um delegado que estava muito ansioso, que provavelmente foi operado, tiveram que abrir o coração dele. E orando com ele, orando com as pessoas ali. Você não imagina a sensação, mas é outra história lá, naquele ambiente que nós estávamos. Era um quarto que tinha, acho que pelo menos 10 camas, assim, todo mundo meio ajeitado, um do ladinho do outro, porque a máquina tinha estragado, daí cavalou, como é que disse? Deu congestionamento nas máquinas. Bom, o coração, quando ele precisa ser trabalhado, ele é muito delicado. E então a gente faz isso processualmente, o Espírito Santo trabalha processualmente no processo. E nós já trabalhamos dois assuntos chaves nesse processo. Hoje, quer dizer, um assunto, né, que é as bênçãos geracionais, ou quebrando as maldições, né? E alguém me questionou, mas a cruz de Cristo não já resolveu isso? Sim, resolveu. Agora nós estamos aplicando a fé e honrando a cruz de Cristo na nossa vida, né? Naquilo que o Espírito Santo então pede de nós. E hoje então nós vamos trabalhar e vamos dar sequência no coração no tema aí, orações curados para curar, trabalhar um tema, laços de alma. Não sei se você já ouviu falar do laço de alma. Eu fui apresentado a esse tema na primeira vez nesse material que a gente usa para discipulado. Nesse livro aqui tem uma página, quer dizer, 2 páginas, que trata sobre o laço de alma. E aí eu aproveitar a situação, no nosso discipulado, se você ainda não fez, nós usamos esses 2 livros aqui como uma base de início. Para quê? Para doutrinar você? Não necessariamente. A nossa doutrina é levar você a ouvir a Deus, a você ser íntimo de Deus, né? Esse é o nosso foco, o nosso trabalho. Então, o que esses livros fazem? Eles ajudam você a entrar numa dinâmica de fazer devocionais e ouvir a Deus. Então, se tem sempre assim, isso aqui é uma devocional, aqui esse primeiro tem 4 semanas, são 5 devocionais por semana, por dia, por semana, 5 devocionais por semana, 1 por dia. Daí, se você falhou na semana, você pode então fazer daí no sexta, no sábado, ou no sábado, domingo, você então recupera, dá uma revisada e senta com o seu discipulador para conversar sobre as suas descobertas e tirar dúvidas. E aqui você tem 4 semanas e aqui você tem 11 semanas. E esse aqui vai um pouquinho mais a fundo, né, nos detalhes. Ele tem aqui na semana 7, quando ele trabalha sobre questões pessoais, o tema laços de alma. E eu apliquei muito isso aqui na minha vida, até hoje eu aplico isso. Eu aplico regularmente quando eu percebo que tem um laço de alma, que está desajustado. Um laço de alma, nós vamos ver, ele pode ser bom, pode ser ruim, né? Todos nós, de alguma forma, temos laços de alma, e isso é assim que Deus fez. Só que alguns laços são tóxicos, e esses tóxicos que a gente precisa resolver, para que o coração seja liberado, né? E possa caminhar tranquilo. Então, se você quiser dar uma revisada aqui nesse material, até para essa semana conversar, ele já te orienta, inclusive, até fazer algumas orações, até um pouquinho mais completo do que eu vou passar aqui para você. Então, por gentileza, dê uma olhada. Para manter meu coração saudável, eu tenho aplicado muito isso, quase que regularmente, quando eu percebo, o Espírito Santo já me chama a atenção, já dou um trabalho nele, porque o laço de alma, ele é presente e ele está ligado no coração. Então, vamos ler juntos esse versículo no 3, 1, 2, 3. Sobretudo, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Coração e espírito são intercambiáveis nas Escrituras, né? Para você poder acompanhar o entendimento. E a nossa pergunta-chave, ela é que é a pergunta-chave, pergunta de ouro, em todo o nosso processo, quando se fala sobre o reino de Deus, é: Senhor, como o Senhor vê esse assunto? Tem uma crise no casamento? Senhor, e agora? O que vai acontecer aqui?
O que o senhor opina sobre isso? O que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que me posicionar? E ele provavelmente vai dizer, então primeiro perdoe. Saia do lugar de ofensa. Aprenda como foi feito aqui no sexta-feira à noite, no Encontro de Casais, que foi um espetáculo, né? O nosso tempo é um refrigério para os casais. A pergunta sempre é, Senhor, como o Senhor vê isso? Né? Pensa sobre isso. Como é que o Senhor sente sobre isso? E quando você ouve o falar de Deus, Ele sobrepassa toda e qualquer dor, sobrepassa toda e qualquer dificuldade de perdoar ou de receber perdão. O falar de Deus, ele é um refrigério e cura o nosso coração. Por isso, essa é a chave de ouro. Essa é a chave que nós precisamos aprender a usar no nosso dia a dia, em nossa caminhada. Nós falamos também sobre a linguagem do coração, só para lembrar aqui, para buscar memorizar, né? A linguagem do nosso coração e que nós usamos para a nossa ministração é o fluir dos pensamentos de Deus, a imaginação, as emoções e a meditação. E eu acrescentei mais um aqui, né, que é a música. O objetivo nesse processo é que a sua casa, né, a sua vida seja santuário dedicado ao Senhor. Como o Herman orou aqui, obrigado, Senhor, por esse tempo de consagração, por esse tempo de santificação. É isso que a gente vem fazer no culto a gente vem se apresentar diante de Deus, a gente vem abrir o nosso coração para a gente se consagrar a Ele mais e melhor, que a nossa casa saia de uma situação de uma casa de demônios, né, o nosso coração, onde o inimigo tem acesso pelas memórias e pelos laços de alma, pelas maldições, que a gente vai cortando essas coisas e liberando o nosso coração para que seja a habitação de Deus no Espírito, e o Espírito Santo possa operar na sua vida. E a gente não tenha qualquer limitação no agir de Deus na nossa vida. Se Ele pede para você para dançar, você dança. Se Ele pede para você falar com alguém, você fala. Se Ele pede para orar por alguém, você ora. Você é uma pessoa livre. E esse é o propósito do mover do Espírito Santo. Onde o Senhor está, aí há liberdade. Não libertinagem, aí há liberdade para cumprir com a vontade de Deus. Aí há liberdade para que o Espírito Santo te conduza, te ensina todas as coisas, te abra caminho, te leva à plenitude em Deus. Você não tem, e eu não temos aquelas travas no coração, aqueles limitadores, né, no coração. E aí vamos adiante, eu já vou falando outras coisas. A definição de laço de alma. Então, o que é isso aí? Então, um laço é uma ligação, né? Agora, a ligação de alma. É um relacionamento realmente próximo com uma pessoa onde experiências boas e ruins foram estabelecidas. A Bíblia fala que é como um fio, né, que conecta as pessoas, que vai trançando os relacionamentos. O laço de alma acontece quando tem troca de ideias, especialmente quando tem trocas de emoções, quando tem experiências profundas que foram feitas em conjunto, e aquela experiência ela fica como uma ligadura naquele momento, naquele tempo. Pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim. O laço de alma não é necessariamente ruim. Ele até é importante. Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante, na nossa caminhada. Laços de almas, por isso que nós usamos o termo ímpios, que estão fora da vontade de Deus, eles são sempre limitadores. O Espírito Santo ele vai levar para você para um ambiente de possibilidades, para você pensar em termos de possibilidades. Porque para Deus nada é possível. Quando a Bíblia diz assim, os que têm fé, para eles nada é impossível. A mente de Deus não é uma mente que fecha, é uma mente ampla. Então, quando você vai conversar com Deus, Deus sempre vai abrir o nosso entendimento. E isso é a essência da palavra arrependimento. Arrepender-se é voltar a pensar como Deus pensa, é abrir o nosso entendimento. Você tem um exemplo que está acontecendo exatamente nesse instante no universo. O universo está se expandindo. E a sua mente é chamada para se expandir. Quando tem um laço de alma, o que esse laço de alma faz? Ele fecha. Não é possível. Eu não consigo. Deus não vai me usar. Não, essa situação não se resolve. Sempre vai para a limitação. Sempre vai para aquele sentimento. Daí são as feridas do coração. Do medo, da vergonha, da ira. E são feridas profundas do coração que sempre vão fechar
a nossa caminhada. E você e eu, nós somos chamados para a liberdade. Eu coloquei 3 exemplos pessoais. Um pai contra um mover do Espírito Santo. Nós viemos de uma igreja bem tradicional e os nossos pais não conheciam o mover do Espírito Santo como nós estávamos conhecendo. E a minha mãe, ela quando percebeu que eu falava em línguas, filho, ora por mim. Ela abriu o coração. O pai, né, nós estávamos uma vez conversando com a Silvia e ela tinha uma dificuldade para receber o mover do Espírito Santo. Uma dificuldade para... E nós precisamos romper essa limitação que o pai dela falava. Ele brincava, né? Era o conhecimento, ele fez o melhor que ele pôde. Ele falava do melhor que ele sabia. Não é maldade. Mas ele diz, esses meninos aleluiados aí. Ele mal sabia que o genro dele era aleluia. Aleluia. E aí nós tivemos que cortar esse laço de alma, esse impedimento que o pai fazia na vida da Silvia. E foi libertador, porque aí ela pôde avançar. Sem desonra, sem desmerecimento. O pai fez o melhor do que ele tinha, né? Eu uma vez estava cantando e o professor tinha dito, eu não escutei, eu estava tão concentrado, eu tenho, sei lá, se eu tenho um nível de autismo também, sei lá o quê. Estava tão concentrado naquela música e eu coloquei o dedo e estava cantando lá na frente da sala. Estava lá, pá. E o professor disse, não aponte o dedo. Eu não considerei que estava falando comigo, sei lá, não escutei ele. Escutei, mas não escutei. Ele falou lá, daí eu continuei ali concentrado, cantando, era para cantar, né? E o professor, no meu rosto, na frente de todo mundo. O que aconteceu? O que eu fiz? Senta lá! Puxa, tive que liberar esse professor, que se tornou um laço de alma naquele momento. Eu fiquei preso a ele. E eu tive que perdoar ele e cortar esse laço de alma, para que eu pudesse cantar livremente. Senão eu ia ficar com medo que os outros pudessem falar. Eu tive uma mãe muito abençoada, mas ela era muito dominadora. Tanto que quando nós casamos, aí não sabia o que fazer, como decidir. O que fazer? Liga para a mãe. E a Silvia disse, eu? Pois é, tem que deixar a mãe. Esse deixar é um corte que precisa acontecer. Um cortar de almas. Eu realmente tive que orar diante de Deus e cortar esse laço de alma com a minha mãe. Em alguns momentos, quando ela vinha querer falar para dentro do casamento, tinha que dar aquela, né, aquela flexibilizada, aquela rebolada e sair de fino, para não deixar ela interferir no casamento. E o relacionamento foi bom e nós conseguimos demarcar até aqui, mãe. Nós decidimos a nossa caminhada. Então, laços de almas, quando eles estão fora da vontade de Deus, eles são limitadores. E quando se tem um relacionamento, e aqui eu vou entrar no assunto, pode ser até delicado em alguns casos, em algumas famílias. Quando existe um relacionamento limitador, eu preciso orar diante de Deus sobre isso. Para que eu não limita ninguém e não permita ninguém me limitar naquilo que Deus pede que a gente faça. Às vezes pessoas elas se limitam na sua caminhada com Deus porque de alguma forma vão contrariar os pais. E às vezes a gente contraria. Porque Deus está levando a mais e a falta de entendimento e conhecimento e experiência às vezes nos quer fechar as portas. E nós precisamos ter a sabedoria da parte de Deus e a pergunta de ouro é essa, né? Senhor, e agora, como é que eu trato essa situação com meu pai, com a minha mãe? Você tem um exemplo bíblico aqui com Davi e Jonatas. Há um texto onde é que explicitamente se fala dessa ligadura que aconteceu. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas amou como a sua própria alma. Os dois se tornaram amigos bem profundos. Uma pena que hoje em dia, esse texto aqui é usado para falar de uma relação homossexual, e não tem nada a ver. Amizades entre homens são importantes e são saudáveis. O Herman e eu, nós temos uma ligadura de alma, e é saudável. Um libera o outro, um abençoa o outro. Deu uma no coração.
é um homem que me abençoa. E a gente caminha, um homem que me libera, que me fortalece, que me chama a atenção, que a gente troca e se fortalece. Homens podem ser amigos, né? Podem se abraçar, podem, na pureza que Deus dá, a bênção de Deus. E Jonatas e Davi tiveram essa ligadura de alma, e um protegeu o outro. A amizade deles foi tamanha, e a sabedoria foi tamanha, que o que Saul não discerniu, Jonatas discerniu na vida de Davi. Discerniu que a unção estava sobre Davi, não sobre ele. E que ele seria o rei, e Jonatas diz, eu vou ser o segundo, não tem problema. Porque ele teve o discernimento da unção, sobre quem ela estava. E ele honrou esse processo. Saul não entendeu, e aí tem toda essa história. Então, se tem aí um exemplo de dois homens, e Davi, ele também tinha essa ligadura com Jonatas. Depois que Jonatas faleceu no campo de guerra, Davi foi cuidar dos filhos de Jonatas. Né? Aí você tem a história de Mefibosete, e como Davi cuidou, trouxe Mefibosete para a mesa do rei. Como são formadas então as ligaduras de alma? Por amizades íntimas, você tem esse texto aí de Samuel. A união sexual, nós vamos ver, são basicamente três coisas, né? Amizades, a união sexual, e aí relacionamentos de autoridade, marido e mulher, pais e filhos, avós e netos, pastor e pastoreados, professor e aluno, empregador e empregado, conselheiro e aconselhado. Então, entrando nos relacionamentos em geral. Veja esse texto aqui de Provérbios. Como eu avisei, não tente escrever tudo, né? Você pode receber tudo por escrito. Eu gostaria que você acompanhasse e escrevesse aquilo que Deus vai chamando a atenção, né? Hoje, por exemplo, se chamar a atenção de uma ligadura de alma, você já anota ali e deixa para depois na oração, a gente já vai tocar no assunto. Provérbios 13:20 diz assim: quem anda com o sábio será, mas o companheiro de insensato se tornará mau. A minha mãe se dizia, como é que dizia teu pai e tua mãe? Me digas com quem você anda, e eu direi que você... Teu pai também falou isso, meu pai e minha mãe também falou isso para mim. Então, quando você anda com sábios, você vai ser sábio. Se você anda com pessoas insensatas, você será insensato. Eu tive uma situação bem crítica com os meus pais, que me confrontaram. Eu estava saindo com pessoas que eles não se agradavam. Sabiam que eram mulherengos, que sabiam que eram beberrões. Meus pais me enfrentaram e disseram, não, vai ficar em casa, já como adolescente, já quase jovem. E eu tive minha crise, meu problema com isso, mas foi proteção na minha vida. Amém, pais? Então não se intimidem nos processos. Provérbios 22, 24 e 25 diz assim, não te associe ao iracundo. Quem que é iracundo? Uma pessoa irada, né, colérica. Nem andes com um homem colérico, com uma pessoa muito raivosa, muito explosiva, para que não aprendas as suas veredas, o seu jeito, né? E assim enlaces a tua alma. Você anda com uma pessoa muito briguenta, automaticamente você é influenciado e começa a brigar junto, do mesmo jeito. A alma fica enlaçada. Né? Então, cuidado com esses relacionamentos. E Coríntios, ele fala assim, né? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Quando você anda em rodas que conversam sobre outras pessoas, as más conversações, o que acontece? Você vai começar a conversar do mesmo jeito. E aí vai confundindo o teu coração, confundindo a tua caminhada, andando fora do projeto de Deus. E quando você anda com pessoas que falam sobre conteúdos bíblicos, sobre projetos, você começa a entrar nessa mesma dinâmica. Você é fortalecido. Então, as más conversações, companhias, elas corrompem os bons costumes. Eu preciso aprender com quem eu ando e saber que com quem eu ando, com quem eu converso. Por isso que muitas vezes quando uma pessoa se converte ao Senhor Jesus, existe um tempo que a pessoa precisa se afastar dos seus amigos, para que ela possa se consolidar na fé, senão ela não se consolida. Depois, com o tempo, ela vai buscar esses relacionamentos e trazer para o Senhor Jesus.
É o que aconteceu, por exemplo, com o pastor Saulo, né? O pastor Saulo, ele quando se converteu, ele se afastou um tanto dos seus amigos. E depois, quando ele se consolidou na fé, ele foi lá buscar o Elcio, foi lá buscar o Alexandre, foi lá buscar o Leandro, foi buscar os amigos dele para a casa de Deus, para eles também serem abençoados. E estão aí na casa abençoando, né, pessoas. A parte da união sexual é uma parte até um pouquinho mais agressiva num laço de alma, porque quando há trocas de fluidos, né, quando há a união sexual, ela não é só, como hoje quer se colocar, só uma questão física, ela é uma questão espiritual, ela é uma questão da alma e também do corpo. Então, as três esferas são tocadas. Se você lê em alguns, um livro do Davi Rebolo, os demônios, quando eles vão chegar numa pessoa, eles vão fazer a leitura do DNA, para ver se tem algum DNA de uma outra pessoa na vida dela. O que dá direito para ele atacar a vida dessa pessoa. E a gente se assusta, então. Todo relacionamento sexual tem uma troca de DNA. O homem deixa na mulher, a mulher deixa no homem. E já fiquei muito assustado quando fiquei sabendo disso. Senhor, como é que a gente vai salvar o Brasil? Com toda a nossa história de malícia e de incentivo que tem hoje em dia tão abertamente de relação sexual, fazendo algo banal. As ligações espirituais, né, que acontecem, traz um desafio tremendo de nós nos posicionarmos. E graças a Deus, glória a Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, que corta esses laços. Para que você seja livre. Né? Veja alguns textos bíblicos que falam sobre isso. Fugir da impureza, porneia, que é usado pornografia, né? A pornografia também gera laço de alma, né? Com aquela foto, com aquela situação. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade, a mesma palavra da impureza, a porneia, peca contra o próprio corpo. Outro texto. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Há uma ligadura e Deus estabeleceu isso assim. E é bom e é saudável que um homem e uma mulher se liguem e tenham essa ligadura profunda, eles se tornam uma só. Mas quando é feito fora do casamento, no Antigo Testamento não tinha como resolver isso. Era a pena de morte. Para extirpar essa situação no meio do povo. Então, você tem exemplos no Antigo Testamento que isso aconteceu, né? Outro texto aqui que vale para nós hoje, de uma forma muito intensa, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que acessar a internet e ficar com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Não é só fisicamente, também é na internet. O que acontece? A pessoa fica ligada, ela fica presa nas suas emoções, no seu espírito, nessa situação. O que precisa acontecer? Cortar. Essa ligadura precisa cortar. Tinha um colega pastor no começo da internet, ele disse assim, eu fiz uma oração diante do meu computador e eu fiz um compromisso diante de Deus, que eu não ia acessar coisas pornográficas. Que ele me deu um norte, era um discipulador meu, me deu um norte, como se posicionar na internet. Autoridades são boas, instituídas por Deus, porém quando elas exercem domínio, começam a manipular e controlar, são laços de almas malignos. Isso pode ser um governante, desde o presidente até dentro de casa. Quando uma autoridade ela busca dominar pessoas, manipular pessoas e controlar pessoas, acontece aí um laço de alma. Eu preciso saber me posicionar nessa hora. Com autoridades não é bem assim, que você dá um chute e acabou. Autoridades, a Bíblia diz, precisam ser honradas. Então eu preciso de ter a palavra de ouro da parte de Deus, a resposta da parte de Deus, como me posicionar de uma maneira saudável, como Pedro fez com as autoridades que ele tinha. Ele disse, eu sou submisso, mas não sou obediente a essa palavra, sou mais obediente a Deus. Então ele se submeteu, foi preso,
sofreu as sanções que tinha que sofrer, e ele obedeceu, então era um ou outro, e ele escolheu, então vou para a cadeia, mas eu não vou desobedecer a Deus. Só como um dos exemplos, né, em relação a autoridades. Filipenses mostra o exemplo principal, né, aqui do Senhor Jesus. Ele assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O Senhor Jesus, ele veio, apesar de toda a autoridade que tinha, ele se posicionou como um servo, ele assumiu a forma de servo e ele viveu como um servo, obediente à voz de Deus até o final. E aqui vale um gancho lançar a linha lá para Gênesis. Quando Deus diz assim, que o homem é para ter domínio, ele falou que era para ter domínio sobre a criação. Tudo que foi criado, o ser humano era para ter autoridade sobre aquilo. Só que não sobre pessoas. Não nos foi dado autorização para dominar pessoas e submeter pessoas à nossa vontade. E isso é o que aconteceu logo após a queda, a traição de Adão e Eva. O ser humano começou a oprimir o outro, começou a roubar o outro, começou a querer tirar vantagem da vida do outro. E essa história vai e vem até o dia de hoje. O ser humano tem essa tendência natural, fora de Jesus, de querer dominar as outras pessoas. E quando o nosso coração não é curado, nosso coração não é liberto dessas coisas, o que acontece? Nós fazemos o mesmo dentro da igreja. Entre os casais da igreja. Um oprimindo o outro. Você tem que me obedecer. Nós somos parceiros? O relacionamento é distinto. É de honra, de cuidado, de submissão e de amor, de entrega um para com o outro. É diferente. Não é um relacionamento de cima para baixo. É um relacionamento de costela para costela. De lado a lado, de andar junto. Então, Jesus é o nosso maior exemplo. Que nós lideramos, nós exercemos a autoridade é pelo serviço. Se não me falta autoridade dentro de casa, é sinal que está faltando serviço. Para com a minha esposa. Preciso servir melhor ela. E mais. E quando falta reconhecimento da esposa para com o seu marido, falta submissão. Falta entender a missão do marido e dizer, eu estou junto nesse processo. A nossa chamada é seguir o exemplo de Jesus, né? E ele sempre tem as soluções. Veja o texto de Pedro, quando fala com pastores, né? Ele fala aí sobre o pastor supremo, que é Jesus. E ele diz, entre três coisas, ele diz assim, os pastores não devem ser dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Se lidera por modelo. E não por domínio. Você tem que me obedecer. Se bem que a carne tem essa vontade. Mas não posso deixar a carne dominar. Eu preciso me submeter. A orientação precisa servir. Quando tenho um encontro, uma situação contrária, eu preciso me esforçar a servir mais e melhor. Assim eu consigo exercer a liderança. Eu não consigo exercer liderança. Apenas pelo serviço. E nenhum pastor da casa aqui pode exercer domínio. E nenhum apacentador pode exercer domínio sobre a vida. É pelo exemplo que nós lideramos. No amor e no cuidado um para com o outro. Amém, pastores? Então, cuidado com relacionamentos abusivos nessa área de autoridade, na área de amizades, né? Aqui, assim, me acendeu um alerta, preste bem atenção, e aqui ande debaixo da voz de Deus, senão vai dar ruim. Então, quando existe um relacionamento abusivo fisicamente, muitos anos atrás tivemos uma situação na igreja que o marido, ele durante a madrugada corria com a faca atrás da esposa.
e a esposa se escondia e o marido atrás com a faca e ele ficava demonizado à noite e aí queria matar ela. O que se diria para essa esposa? Tem que ser submissa, ou não? Pega as tuas coisas, pega teus filhos e suma. Não tinha ainda, isso é muito tempo atrás, não tinha essa lei Maria da Penha ainda. Nós tivemos que proteger essa mãe com seus filhos da situação abusiva. Situação abusiva financeiramente. Já tive que orientar uma esposa que ganhava bem, mas o marido ficava sugando as finanças dela o tempo inteiro. E sempre difícil nas finanças. Disse, tem que separar suas finanças. Não, mas é meu esposo. Separa essas finanças. Está sendo abusivo, está sendo manipuladora, está oprimindo a você e seus filhos. Não pode acontecer isso. Aí, quando cortou as finanças, descobriu-se que tinha casa. Ela, inclusive, financiava o adultério. É mole? Então, esse relacionamento abusivo tem que ser levado ao seu apacentadora, emocionalmente, né, mentalmente, ameaças, palavras. Nós precisamos cuidar muito nessa área e pedir uma graça de Deus para trazer solução que venha do céu, né? Não que venha, eu acho isso, eu acho aquilo. O que eu acho, o que você acha não é importante para mim. O que o Senhor acha, isso é importante. Que Ele traga discernimento para nós sobre isso. E se é necessário jejuar, orar, por um tempo, vamos fazer isso, trazer uma solução do céu. E não do inferno, né? Amém, queridos? Então você deve fazer o que é necessário para proteger sua vida e a vida de seus filhos. Eu não tomei o tempo para pesquisar, tem um texto na Palavra de Deus que nessas situações a vida é mais, o princípio da vida é superior a essa questão do casamento. Quando o casamento existe esse relacionamento abusivo, o relacionamento da vida, eu já tive que resgatar uma pessoa, porque ela estava correndo perigo de vida, então tive que resgatar ela do casamento. Hoje está abençoada, feliz. Mas precisa ter discernimento nessa hora e ter um discernimento do céu para trazer paz e segurança às casas. Amém, queridos? A Bíblia diz assim, né, em Romanos 8:2, só para fechar esse assunto, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Né, Gálatas diz assim, que nós fomos chamados à liberdade em Cristo Jesus. Onde o Espírito Santo está livre. Nós somos chamados para favorecer e servir uma vida do outro, para que você e eu, nós sejamos livres diante de Deus, livres para cumprir com a vontade dEle, e ninguém fique dominando uma vida do outro, achar que tem que ser assim, não pode ser do outro jeito. Nós precisamos aprender a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Senhor, como é que o Senhor pensa sobre isso? Senhor, como é que o Senhor sente sobre isso? Senhor, como é que o Senhor vê essa situação? Senhor, qual é o direcionamento que o Senhor dá a esse respeito? Amém? Vamos para a prática? Como cortar um laço de alma ímpio? E a primeira tarefa, eu vou pedir para você fazer, eu estava essa semana já olhando por isso, e estou em oração, porque eu já pratiquei bastante isso, sabe? Graças a Deus eu não percebo que tem um laço de alma ímpio. Talvez você não tenha, mas já foi ministrado, né? Já fez o discipulado aqui, já aprendeu, né? Cuidar do laço de alma, trabalhar isso. Mas nós precisamos nos cuidar um ao outro. Nós também não ficamos procurando, né, problemas. Nós também não procuramos pecados. Nós procuramos o quê? A palavra-chave. Senhor, aonde que tem na minha vida um laço de alma ímpio? Nesses 3 níveis, de amizades, de autoridades, né, e na questão sexual. E aí você sintoniza para o Espírito Santo e deixa Ele te falar. E vai anotando, fazendo essa lista. E aqui no que nós queremos fazer? Nós falamos na semana passada, cortar a energia do pecado, né? Como é que a gente faz isso? Pela oração. A oração, ela remove os tentáculos ali do polvo que está grudado das suas ventanas, né? Que seguram e querem. Outro exemplo que a gente usou é
é desligar as obras das trevas e ligar as coisas nos céus. O que está ligado na terra, né, será ligado nos céus. O que desligar na terra está desligado nos céus. Então, os céus respondem o que a terra, o posicionamento da terra. Então, o que nós queremos fazer é acender a luz sobre essa situação. E a ênfase sempre vai ser essa: muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. A oração ela é eficaz quando ela tem a clareza da fé no coração, quando você recebe essa palavra que você está recebendo hoje como uma palavra de Deus, e você exerce perdão. E aqui, especificamente, provavelmente você vai ter que exercer perdão com cada pessoa que há um laço de alma ímpio. Né? E para que a luz possa vir e trazer discernimento para a sua vida. Então, como nós oramos? E aí eu peço que você já feche seus olhos, respire fundo, né? E comece a agradecer a Deus pelos seus relacionamentos, pelas suas famílias, pelas suas autoridades. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos colocou nessa vida para vivermos em família, nos colocou para termos relacionamentos saudáveis. Quero agradecer ao Pai, os nossos amigos, agradecer pelas nossas autoridades, agradecer pela sua boa mão, a sua bênção sobre nós em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor tem nos abençoado. Agora eu peço que você, essa pessoa que você se lembrou, que você pense nela e repita assim comigo. Eu confesso e me arrependo do vínculo de alma. Aí pense na pessoa e daí diga assim: de qualquer raiva e ressentimento que tenha gerado em minha vida e contra Deus. Eu coloco o sangue do Cordeiro entre a minha vida e a vida desta pessoa. Agora ore assim comigo, dizendo: Senhor, eu tomo a espada do Espírito e corto agora o laço de alma ímpio entre mim. Pense na pessoa. Veja essa espada. Veja esse corte acontecendo. Agora coloque a mão sobre o seu peito. Suas mãos sobre o seu peito. Diga e ore assim comigo: Senhor, remova qualquer mal que tenha depositado em mim por meio desse relacionamento. Eu entrego todo sentimento, todo prazer. Tomo de volta tudo que é meu. Senhor, tira de mim os rótulos malignos. Amém? Feito em oração, em cobertura, né? Cuidado. Nós podemos fazer isso. Tem algumas orações que elas vão precisar de uma ajuda, de alguém, especialmente dos seus apacentadores. E tem algumas coisas que vão precisar acontecer ao longo do tempo. Essas coisas não se resolvem em uma vez, em uma oração. Então, algumas coisas que o Espírito Santo não pode te lembrar hoje, que ele vai te lembrar daqui a 3 dias. Mas se você está nessa semana em oração, aproveitando essa oportunidade, essa janela do céu sobre a sua vida, em trabalhar essas coisas, então vai trabalhando essas coisas. Porque você vai percebendo que o reino de Deus, ele vai conseguindo cada vez mais espaço no seu coração, com paz, mais espaço com a justiça de Deus, mais espaço com a alegria do Espírito Santo e mais espaço com o poder de Deus, solucionando as coisas. Então, firme seu coração. E aqui tem mais uma dica a se fazer. A limpeza da... Ops. Pulei?
botar mais um. Aí. A limpeza da casa. Tem que destruir alguns materiais pornográficos que tem em casa. Não tem como. Ou coisas que pessoas te deram, talvez no pastor Werner a gente tenha que ressuscitar aqui a caixa do pecado, né, a caixa preta que a gente chamava, né, o cesto do pecado, onde é que a gente possa trazer durante o culto, na adoração, você vai lá e deposita. Tem certos presentes que precisa se desfazer. Por quê? Porque são ligaduras, às vezes espirituais, só de lembrança. Precisa se desfazer de algumas coisas que recebeu de uma pessoa que, né, já foi. Não foi bênção na sua vida, que precisa cortar. Então, não tenha medo de lançar fora as lembranças dos relacionamentos ímpios. E talvez você precise controlar e limitar o acesso da internet. Eu aí não tenho os especialistas, né? Você pode colocar isso no seu computador, no seu celular, para te ajudar a monitorar e você sair fora dessa questão. Amém? Poder dos atos proféticos. No semestre que vem vai ter a Escola dos Profetas, um dos assuntos. Normalmente é o Ivo que dá essa aula, você pode até tirar dúvidas com ele. Tem um ato que para mim marcou quando eu fiquei sabendo, é esse ato aqui, quando o profeta chega para o rei e diz para ele assim, atira contra a terra. E ele tinha uma aljava com 6 flechas. E ele pegou e atirou 3 vezes. Mas o profeta disse só para atirar contra a terra, e o profeta ficou profundamente chateado com ele. Você não completou a obra que tinha que completar, tinha que, as 5 a 6 flechas tinha que ter lançado na terra. Você ia se tornar vitorioso. O ato profético fez isso. E aqui, tenho histórias para contar, que isso aqui sempre está como que aqui atrás, lembrando de algumas situações. Quando tem um ato profético para fazer, como lançar fora numa caixa de pecado, como na caixa preta, as coisas são atos proféticos que se faz. Se diz, eu não quero mais isso na minha vida. Quando se instala no seu computador um bloqueio para a área pornográfica, você diz, eu não quero mais isso na minha vida. É um ato que se toma ali. E talvez, eu já fiz atos proféticos com os pastores, até esses dias estava lembrando, bons, né? Nós como pastores da regional, líderes da igreja aqui, nós escrevemos carta, nós pegamos o pão, nós fizemos atos proféticos com pão, com cálice, fomos em várias igrejas aqui na regional, diante das igrejas, deixamos uma carta lá dizendo o que nós fizemos ali, e nós nos ligamos a eles como igreja, declarando a nossa unidade, nosso amor como igreja. E várias igrejas, que aconteceu na terça-feira, se você inclusive puder ajudar aqui as irmãs, nós vamos ter aqui os pastores, tem em torno de 30 pastores que vêm aqui, nós temos uma boa comunhão. Um dos frutos é o fruto do ato profético, que ele faz ligaduras espirituais, que a gente firma, é isso que a gente quer na nossa vida. Nós temos dito fazer o ato profético, né, de ungir a sua casa, os umbrais, as janelas, né, os quadros das janelas da sua casa, são atos proféticos. Quando Deus dá uma direção, é necessário fazer, sair fazendo ato profético, tive uma ideia. Não, tem que ter uma inspiração da parte de Deus e uma orientação da parte de Deus. Talvez um ato profético aqui, para a sua restauração com alguém, seja ir lá dar um presente para ela. Um pastor colega meu tinha dificuldade com o seu sogro, e Deus disse para ele dar um presente para ele. Ele comprou uma gravata caríssima, e foi lá e deu de presente para o sogro dele. Restaurar o relacionamento. Então, Deus pode te dar vários tipos de ideias de como você pode abençoar e restaurar. Atos proféticos, nesse sentido aqui, em cortar laços de alma, são importantes, né? Deus pode te dar uma orientação específica, né? Aí não tem regra, depende da lei do Espírito, né? Que vai te orientar a isso, e faça isso junto e em supervisão com o seu apacentador. Não saia fazendo atos proféticos à torta e direita, né? Relacionamentos próximos agora, pensando em nós, como pais, cônjuges, filhos, né? Com as nossas famílias. Esse texto que eu citei antes aqui de Gálatas 5, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão.
Os nossos relacionamentos em casa, nós precisamos orar a Deus para que eles sejam laços saudáveis, onde as pessoas ao nosso redor são pessoas livres, pessoas que podem ir, podem vir, e que a gente tenha um relacionamento saudável, né? Então eu posso fazer o que eu quero, não preciso avisar mais nada ao meu cônjuge? Não, não é assim, isso não é um relacionamento, isso já é doentio. Eu até hoje faço questão, quando eu saio de algum lugar, hoje a gente tem a facilidade, eu mando um recado para a Cia, eu estou saindo aqui, às vezes ela nem vê, mas eu estou sempre informando ela onde eu estou, o que eu estou fazendo, para ela saber exatamente o horário, aonde que porque eu sou escravo? Não, porque eu tenho prazer em servir ela, para que ela se sinta segura. Como citando um exemplo, nós somos chamados à liberdade, e para a liberdade que Cristo nos libertou, e onde está a liberdade, aí o Espírito de Deus está. Então, a liberdade não é libertinagem, né? Sublinhando mais uma vez, mas essa liberdade de relacionamentos saudáveis, com um coração que está curado, ele cura o outro coração, e mesmo que o outro venha oprimir ele segura as pontas, ele é um para-choque, né? E perdoa as pessoas, e ama as pessoas, e libera as pessoas para que elas avancem. Então, muitas pessoas saem, deixam os relacionamentos por causa de laços ímpios, de coisas do coração que não estão resolvidas. E as pessoas daí saem de um lugar para outro lugar, deixam um relacionamento, vão para outro relacionamento e acham que vai terminar. Ele leva o problema junto, porque o problema está no coração. O coração precisa ser curado, limpo, purificado, para que nós sejamos pessoas que favoreçam e abençoem a vida dos outros. Amém, queridos? Então, esse texto aí para a liberdade foi que Cristo nos libertou, né? Permanecei nessa liberdade. É impressionante a capacidade que nós temos de voltar para o jugo da escravidão, porque a nossa mentalidade ainda é uma mentalidade que fecha, não é uma mentalidade que abre. Nossa mentalidade tem a tendência para ir para o impossível, enquanto que a mente de Deus vai para a liberdade, né? Para as oportunidades. Amém? Estamos chegando ao fim, concluindo aqui. Colocando em prática. Então, nós queremos nos chegar ao conselheiro, ao maravilhoso conselheiro, que é Jesus. Uma perguntinha-chave. E, Senhor, e agora? Você tem aqui a lembrança só, sempre lembrando das feridas do coração, você escolheu uma ou duas ou três aqui no máximo, né? Para ir passar essas 7 semanas nesse assunto, então preste atenção em que área que tem uma ferida do coração, que já vai identificar raiva ou rejeição, né? Alguma área aqui que tem uma ferida no coração que precisa da sua cura. E a pergunta-chave, a oração de hoje é essa aqui: Senhor, como estão os meus relacionamentos mais próximos? São relacionamentos saudáveis? São relacionamentos que trazem a liberdade, o bem-estar, o estar à vontade? Ou são relacionamentos que oprimem, que são ímpios, que estão fora da vontade de Deus? Senhor, né? A próxima pergunta: qual é o presente que você quer que eu seja nesse relacionamento? Você já fez aquela primeira pergunta, né? Onde é que aquela lista, você trabalha nela. E aqui agora eu quero te dar 2 perguntas, e que elas são para fortalecer os seus relacionamentos hoje. E normalmente assim a gente espera que os outros façam. A segunda aqui é assim: Senhor, qual é o presente que você quer que eu seja nesse relacionamento? Não o que a minha esposa tenha que fazer para mim, mas o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para libertar, para curar, para trazer bem-estar para a minha casa, para os meus filhos, para os meus netos, né? Como é que eu posso abençoá-los mais e melhor? Vamos nos colocar em pé, por gentileza?